Eu vou ler brevemente 2 versículos. Essa história é muito conhecida e eu vou resumir porque talvez alguém ainda não conheça sobre essa história. E o livro de Gênesis, capítulo 6, aqui comigo, diz assim, versículo 5: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas perversa continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia o seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e coisa rastejante e aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Repita isso comigo. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quantos conhecem Noé? Amém. Muita gente conhece Noé. Noé era um descendente direto de Adão. E Noé vivia na terra há muito tempo atrás. Noé vivia uma geração que talvez não tivesse instrumentos musicais, geladeira, nem pensar. Mas talvez ainda não tivesse coisas básicas. Iluminação estava muito longe. Noé vivia em uma época que talvez você nem tem ideia, não existia ferramentas, martelo, coisas desse tipo, de tão distante que Noé viveu dos nossos tempos. Mas a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem que andava com Deus, Noé era um homem que temia a Deus, Noé era um homem que o coração de Deus olhava para Noé e dizia: esse é um exemplo de homem. Todavia, todo o restante da humanidade era uma desgraça aos olhos do Senhor. Porque se Noé achou graça, o contrário de graça é desgraça. E Deus viu, porque Deus sonda os nossos corações, que a inclinação dos nossos pensamentos a todo tempo era a maldade, a perversidade, era a devassidão, era a imoralidade, eram os vícios, já naquela época, que nem o futebol existia. O nosso coração já era totalmente inclinado, os nossos pensamentos à maldade, à impureza. E isso deixou Deus tão triste que Ele resolveu acabar com toda a humanidade. Deus se arrependeu de ter feito um homem de tão miserável que era a condição dos pensamentos do homem, que exercia o seu livre-arbítrio, o direito de ele pensar o que quiser, para desejar a todo tempo coisas más, coisas perversas, abomináveis aos olhos do Senhor. Todo tempo, está escrito continuamente. Então, a todo tempo, a inclinação do coração do homem era a maldade. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o que o Senhor resolveu: eu vou destruir a terra por meio das águas. E Ele olha para Noé, porque Ele ama Noé, Ele achou graça aos olhos de Noé, e Ele resolve poupar Noé e toda a sua família. E Ele diz: olha, Noé, construa uma arca. E Deus deu as medidas e a referência e a maneira com a qual ele ia precisar. Talvez Deus tenha dado a Noé tecnologias revolucionárias para construir essa arca. E Noé levou cerca de 120 anos, mais de 100 anos para construir essa arca. E enquanto Noé construía essa arca, imagine que certamente as pessoas passavam e elas olhavam para aquele monumento e diziam: o que você está fazendo, Noé? E Noé dizia: olha, eu estou construindo a arca porque o Senhor mandou que eu construísse uma arca, porque vai vir um dilúvio e tudo vai ser destruído. E as pessoas diziam: você está maluco? Que dilúvio? Tá doido? Um negócio desse tamanho? E dia após dia Noé ouvia esse tipo de coisa. E talvez Noé compartilhasse com pessoas. Talvez Noé fosse às praças e gritasse: gente, se prepara, porque vai vir uma destruição. Eu, sabendo de uma notícia dessa, eu não gostaria de deixar ninguém desinformado. Eu me sentiria culpado se alguém que eu pudesse avisar morresse, porque simplesmente eu não disse: olha, tem um lugar para você aqui.
E eu acredito que se Noé era um homem que achava graça aos olhos do Senhor, é porque ele era um homem bom e certamente ele compartilhou essa informação. Mas ninguém deu ouvidos. Ninguém deu ouvidos a Noé. E no dia que Noé bateu o último prego na arca e entrou com a sua família, e os animais que foram conduzidos por Deus aos casais entraram na arca, a palavra vai dizer que Deus fechou a arca pelo lado de fora. Deus fechou a porta da arca para que Noé não se comovesse, porque ele já havia resolvido o que ia fazer. Deus já havia resolvido o que ia fazer. Guarde isso. Deus já havia resolvido o que ia fazer. E começou a chover. E choveu por 40 dias e 40 noites. E o lugar mais alto da terra foi engolido pelas águas. Toda a terra ficou submersa nas águas. Tudo que existia na terra morreu, menos Noé e sua família. E onde eu quero chegar com isso? Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 24, são palavras do próprio Jesus. Antes ele diz, e as pessoas sempre estão preocupadas com o fim do mundo. Como o mundo vai acabar? Todo mundo já sabe que o mundo vai acabar. Mas como isso vai acontecer? Quando? E essa era uma dúvida também que vem há muito tempo. E eles faziam essa pergunta a Jesus: como vai ser o fim das coisas, Jesus? Como isso vai terminar? Como minha vida vai acabar? Eu tenho outra chance? E Jesus dizia: olha, nos últimos dias serão como os dias de Noé. Ou seja, primeiro, a intenção do nosso coração estará inclinada à maldade a todo tempo. Nos últimos dias, pessoas se casarão, se darão em casamento, festejarão, farão chá de fraldas, aniversários, formaturas, chá de bebê, e se alegrarão, e se alegrarão, e se alegrarão, e não se atentarão para a construção de uma arca. Só qual é a diferença dessa arca? Antigamente, Noé construía uma arca física, e as pessoas viam a construção. E a chuva, que era o que destruiria todas as coisas, ela veio depois. E nos últimos dias, nós somos a arca. Nós carregamos a presença de Deus. O Espírito Santo, Jesus, Ele é a arca, Ele é a salvação. E nós não vamos mais entrar na arca, mas a arca vai entrar em nós, vai habitar em nós. E nós seremos tidos por filhos de Deus. Filhos de Deus. E quando essas coisas vão acontecer, Jesus? Quando essas coisas vão acontecer? Ouvirão de guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Qual dessas coisas ainda não acontece, ainda não aconteceu? Mas o mesmo Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Perseverar. Talvez o que esteja faltando para a sua vida seja um pouquinho de perseverança. Talvez você esteja olhando para você e acreditando que já acabou, que não tem mais jeito. Talvez você deseje no seu coração que as coisas acabem o mais rápido possível. Mas Jesus está dizendo: eu sou a arca e eu quero morar dentro de você, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As pessoas achavam impossível que fosse chover a ponto de destruir a terra. Assim como muitos de nós acham que é impossível Jesus voltar. Jesus não vai voltar mais, isso é conversa de carochinha. Minha avó já falava isso, minha mãe falava isso, foi, minha tia falava isso, foi. Então o caminho não é por aí não. Um dia Noé entrou na arca. Um dia Noé entrou na arca. Assim como um dia o céu se rasgará e o Filho do Homem voltará com os anjos da sua glória. E todo aquele que nasceu de novo
Todo aquele que estiver salvo, este estará com ele junto com seus anjos. Mas todo aquele que não reconheceu que ele é o Filho de Deus, que não andou como ele andou, que amou mais ao mundo, amou mais o pecado, o vício, a bebida, as drogas, todo esse será desconhecido. E ele dirá: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque ele já resolveu o que vai fazer. Ele já decidiu o que vai fazer. E quando Deus fecha a porta está fechada. Mas esse dia ainda não é hoje. Esse dia ainda não é hoje. Eu quero, em nome de Jesus, que você fique de pé. Fique de pé em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui dia após dia, mês após meses, dizendo para você que existe um caminho, existe um Deus que é capaz de curar um câncer, existe um Deus que é capaz de restaurar completamente 3, 4 milhões de viciados das drogas todos os dias. Existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que quer lhe tratar como ninguém no mundo pode lhe tratar, nem sua mãe, nem sua esposa, porque Ele te ama. Esse Deus é Jesus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é aquilo que você precisa para mudar